Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula será sobre divisão celular, meiose. Eu sou o professor Ronald e vem comigo na trilha da biologia. Primeiramente, o que é a meiose? A meiose é um tipo de divisão da célula reducional. Esse R fatorial indica a redução no número de cromossomos da célula pela metade ao final do processo. E essa redução só acontece com células diploides, ou seja, não pode acontecer com as células que são haploides, que só apresentam um único conjunto de cromossomos e que esse não pode ser dividido pela metade. Qual que é a função da meiose, então? Para que reduzir pela metade o número de cromossomos de uma célula? Para gerar os gametas e esporos, células haploides relacionadas à reprodução em animais, como os gametas, por exemplo, e esporos nas plantas, fungos. E então, esses gametas diminuem o número de cromossomos pela metade para que possam se unir e manter constante o número total de cromossomos da espécie, o cariótipo da espécie. Essa é a grande sacada da meiose, gerar células com metade do número de cromossomos para que, ao se juntarem, no caso dos gametas, aqui especificamente falando, gerarem uma célula zigoto para gerar um novo indivíduo com o mesmo número de cromossomos total da espécie. E a meiose também passará pelas etapas da intérfase, de preparação, com fase S, com duplicação do material genético inicial, e depois as subetapas características da meiose. E como a gente pode ver nesse esquema aqui, a meiose é dividida em duas grandes fases, chamadas de meiose 1 e meiose 2. E essas fases, meiose 1 e meiose 2, apresentarão as mesmas subfases que a gente aprendeu na mitose: a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Aqui numeradas como prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1, pois são as subfases da meiose 1. E na meiose 2, a mesma coisa: prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Por que esses mesmos nomes? Porque basicamente acontecerão as mesmas coisas que a gente aprendeu gerais sobre cada uma dessas subfases na mitose. Aqui eu peço para você prestar atenção nas pequenas diferenças, principalmente nas etapas de prófase 1, metáfase 1 e anáfase 1 e anáfase 2, que são as fases que mais aparecem sobre a meiose. Aqui no esquema do lado já dá para ver a grande diferença da meiose para a mitose, que foi a aula anterior. Se quiser, inclusive, rever a aula anterior, estou deixando aí a aula sobre mitose, estou deixando um link aí no vídeo acima para vocês. Então, olha só, nós temos aqui dois detalhes interessantes que já acontecem na meiose 1. Na prófase 1, os cromossomos homólogos que estão formando pares ali, note que a célula inicial tinha dois cromossomos, tá? Um par de cromossomos homólogos, ela era 2N igual a 2 cromossomos simples. Ocorreu a fase S da intérfase e os cromossomos agora estão duplicados. E na prófase 1 haverá o emparelhamento dos cromossomos homólogos, quer dizer que eles vão formar um par que não se separa até a anáfase. Tá? Então, você vai ver que ele está um na frente do outro aí. Por isso, as fibras do fuso na anáfase 1 separarão os cromossomos que formam pares, separarão os cromossomos homólogos, reduzindo o número de cromossomos de cada célula gerada pela metade. Note que eles ainda estão duplicados. E é por isso que vai acontecer a meiose 2, para separar esses cromossomos duplicados em cromossomos simples, gerando ao final 4 células com metade do número de cromossomos da célula original. E aqui a gente consegue perceber a diferença com relação à mitose. Na questão da anáfase 1, a gente está vendo a separação, toda a anáfase é uma fase de separação dos cromossomos homólogos. Já na anáfase da mitose, a única anáfase que a mitose tem, haverá a separação das cromátides irmãs. Isso porque na metáfase, a fase anterior circulada ali do lado direito em vermelho, tá? Os cromossomos vão para o meio da célula, mas eles não estão emparelhados. Enquanto na metáfase 1 da meiose ocorrerá uma placa equatorial com duplas de cromossomos lado a lado.
Note também a diferença. Apesar de começarem com o mesmo número de cromossomos, 2 cromossomos simples, a célula que está fazendo meiose e a célula que está fazendo mitose nesse exemplo, o final delas é bastante diferente. Na meiose, ocorre a formação de 4 células com metade do número de cromossomos e na mitose ocorre a formação de 2 células idênticas à célula-mãe de origem. Então já dá para ver aqui bastante diferença de um processo para o outro. Vamos começar a estudar as subfases da meiose 1, primeira etapa da divisão da meiose, a etapa reducional. A prófase 1 envolve eventos típicos de prófase, com o acréscimo de 2 detalhes importantes: o emparelhamento dos homólogos e o crossing over, ou permutação. Essa fase ela foi bastante estudada e por isso os cientistas subdividiu a prófase 1 em subetapas, chamadas aqui de leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Tá? E aí a gente consegue notar que 2 fases estão destacadas, o zigóteno e o paquíteno. Por quê? Porque essas subfases ocorrem em fenômenos importantes que diferenciam a prófase 1 das outras prófases de mitose ou prófase 2. No zigóteno ocorrerá o emparelhamento dos cromossomos homólogos, que ficarão lado a lado, e no paquíteno ocorrerá essa tal de permutação ou crossing over. Olha só, durante todo esse exemplo que a gente vai fazer de meiose, você tem que ter em mente a célula inicial. A célula inicial que eu vou mostrar em todas as figuras aqui, exemplificando as subfases, a célula inicial que vai dando origem a isso, a célula antes da intérfase lá, era uma célula diploide 2N igual a 4 cromossomos simples. Você pode notar lá no núcleo, em branco aí na célula, que a gente tem um cromossomo preto homólogo do cinza e o cromossomo amarelo homólogo do vermelho, totalizando 4 cromossomos simples. Após a fase S da intérfase, esses cromossomos ficarão duplicados e entrarão para a divisão da meiose, começando pela prófase 1. E na prófase, como toda prófase, ocorrerá a condensação dos cromossomos. Os cromossomos que estavam ali todos com DNA livre, desenrolado, começam a se condensar, a se compactar. Só que nesse início de prófase 1, os cromossomos estão ainda muito finos. E é isso que quer dizer leptóteno, fio fino. Então, começou a condensação dos cromossomos duplicados lá e você consegue perceber isso por esses pontos mais escuros na figura do lado. Outro detalhe importante é que as cromátides irmãs dos cromossomos homólogos se unem através de proteínas coesinas que vão juntar os pares de cromossomos. Há a separação dos centríolos, você pode notar lá 2 pares de centríolos, 2 centrossomos, que emitirão as fibras do fuso mitótico e eles se separam indo para os polos opostos da célula, pois a função de cada par de centríolos é agarrar os cromossomos para poder depois puxar na fase de separação. No zigóteno, continuando ainda dentro da prófase 1, a gente vai ter finalizado esse emparelhamento dos cromossomos homólogos. Zigo quer dizer justamente união, união desses cromossomos. Então você consegue perceber aí que as proteínas coesinas uniram os 2 cromossomos homólogos. Continuando na prófase 1, nós temos o paquíteno, onde os cromossomos já estão bastante condensados e por isso paques, grossos, quer dizer grosso. Então, eles estão mais grossos por causa dessa condensação que já começou desde o leptóteno. Então, a gente consegue perceber as duplas de cromossomos formando tétrades. Tétrades porque cada cromossomo tem 2 cromátides. Somando a dupla de cromossomos homólogos que estão unidos aí, você terá 4 cromátides. Tétrade, daí a palavra tétrade. Ou bivalente, porque a gente tem 2 cromossomos unidos, emparelhados no paquíteno. O cinza com o preto, formando uma das bivalentes, e o vermelho com o amarelo, formando a segunda bivalente. Outro fato importantíssimo que acontece durante a prófase, no paquíteno, é o crossing over ou permutação, que você pode ver nessa figura de baixo. Os cromossomos homólogos, por estarem próximos, podem cruzar pedaços de suas cromátides
e, ao desfazer esse cruzamento, trocar pedaços de cromátides entre si. Essa troca de cromátides entre cromossomos homólogos é o que chamamos de crossing over, ou permutação. Essa permuta, essa troca, tá? O que isso gera? Isso gera combinações genéticas novas. Se os cromossomos não trocassem pedaços, os mesmos genes estariam presos na mesma cromátide, sempre indo para o mesmo lado. Agora, por causa do crossing over, eu tenho uma mistura nova de genes do cromossomo homólogo que veio naturalmente para aquele indivíduo da mãe, com a mistura com genes do cromossomo homólogo que veio do pai. Então, eu vou ter aqui como resultado desse crossing over um aumento da variabilidade genética dos indivíduos. Continuando a divisão, a próxima etapa da prófase é o diplóteno, onde a principal coisa que conseguimos notar é os pontos de cruzamento chamados de quiasmas entre os cromossomos homólogos. Quiasma é uma palavra que significa X, que significa esse X formado aí nos pontos de permutação ou crossing over. Além disso, os cromossomos estão muito visíveis, lado a lado. Como vocês podem ver aqui, na figura aumentada, os pontos de quiasmas, os pontos visíveis de ocorrência de crossing over. Lembrando que o crossing over pode acontecer ou não, ele é um fenômeno aleatório que acontece devido à proximidade dos cromossomos homólogos. Isso só acontece na meiose. Para finalizar a prófase, nós temos a última fase, a diacinese, onde a gente já consegue perceber os quiasmas, os pontos de cruzamento se desfazendo e os pedaços de cromátides trocadas. Além disso, finalizando a prófase, já que essa é a última subfase da prófase, a gente tem o rompimento da carioteca para deixar os cromossomos livres para as fibras do fuso mitótico e o desaparecimento do nucleolo. Fenômenos que a gente já notava que acontecia na prófase da mitose, então são comuns à prófase da mitose. Na metáfase 1, o que notaremos? Notaremos uma metáfase, ou seja, os cromossomos homólogos posicionados no meio da célula, formando a placa equatorial. A única diferença é que os cromossomos homólogos estarão na frente um do outro, e aí cada centrosomo, cada dupla de centríolos, só conseguirá agarrar um dos cromossomos homólogos e não as duas cromátides de cada cromossomo. E aí, o que acontecerá? Acontecerá a anáfase 1 após isso, que é a separação dos cromossomos homólogos ainda duplicados. Certo? Então, no final, aí, cada cromossomo vai para um lado e isso é o que caracteriza a anáfase, uma fase de separação. Mas a anáfase 1, separação dos cromossomos homólogos. Então, haverá redução do número de cromossomos na célula. Uma célula anteriormente com 4 cromossomos duplicados formará cada lado aí um núcleo haploide com 2 cromossomos ainda duplicados. Por isso, a célula passa de 2n igual a 4 duplos para n igual a 2 cromossomos duplicados. Na telófase 1, ocorrerá, então, os fenômenos típicos de telófase, o reaparecimento da carioteca e do nucleolo, a descondensação dos cromossomos e a divisão do citoplasma, que é a citocinese. E assim, nós teremos 2 células. Esse exemplo aqui não condiz com o número de cromossomos das células anteriores mostradas, pois cada célula aqui terá 2 cromossomos duplicados. É só para exemplificar o que vai acontecer na meiose 2. Na meiose 2, para que tenhamos apenas uma cópia de cada cromossomo duplo que existe dentro da célula tem que ser separado em 2 cromátides simples idênticas. E é por isso que a meiose continua com as etapas da meiose 2, que terão os mesmos nomes anteriores: prófase, metáfase, anáfase e telófase. No caso, 2. Mas lembre-se, antes de começar a meiose 2, algumas células podem passar por um tempo de espera entre as duas divisões.
Esse tempo, essa pausa antes das células geradas na meiose 1 entrarem em meiose 2, é chamado de intercinese, que significa o quê? Uma parada entre os movimentos de divisão da meiose 1 e meiose 2. Por isso, o nome intercinese. Bom, entrando em meiose 2, qual é a primeira fase? A prófase 2. E o que acontecerá com cada uma das células que foi gerada na divisão anterior? Acontecerá a reinicialização da condensação. Os cromossomos voltam a ficar compactados. Ocorrerá a formação do fuso mitótico com duplicação dos centríolos. E aí cada célula terá um par de centríolos para ajudar na divisão. E o desaparecimento do nucleolo e da carioteca de novo. Depois disso, a célula entra em metáfase 2. Os cromossomos em máxima condensação vão para o centro da célula, formando a placa equatorial, né? Os cromossomos no meio da célula. E esses cromossomos vão ser agarrados pelas fibras do fuso mitótico naquela região chamada de centrômero. Com isso, na anáfase 2, ocorrerá um fenômeno parecido com a anáfase da mitose, pois ocorrerá a separação das cromátides irmãs, cada uma indo para um lado oposto da célula, gerando assim cromossomos simples. Note que uma das cromátides vai para um lado, enquanto a outra das cromátides vai para o outro. E a gente consegue notar aqui nessa figura a diferença da anáfase 1 da meiose, onde os cromossomos homólogos duplicados estão lado a lado e serão separados, duplicados, e a diferença para a anáfase 2 da meiose, onde ocorre a separação de cromátides irmãs de um mesmo cromossomo. Certo? A anáfase 2 se assemelha muito à anáfase da mitose, como eu já disse, pois haverá em ambas as anáfases, tanto da mitose quanto na anáfase 2, a separação das cromátides irmãs. Como é que eu sei que essa anáfase é de uma célula que já está em meiose? É uma anáfase 2. Eu não posso perder de vista quem era a célula-mãe. Se a célula-mãe era uma célula 2N igual a 4, e aqui eu já consigo ver apenas 2 cromossomos que vão separar as suas cromátides, então eu posso notar que os núcleos gerados após a anáfase só terão metade do número de cromossomos. Só terão 2 cromossomos. Serão núcleos N igual a 2 simples. Assim, eu consigo diferenciar que isso aqui é uma anáfase 2, sempre comparando com a célula mãe. Então, olha lá, ó, um núcleo N igual a 2 simples, metade da célula mãe. Então, isso aqui já é meiose, pois a meiose divide o número de cromossomos ao meio. E para finalizar, as duas células que estavam passando por anáfase 2 entram em telófase 2, onde ocorrem todos os fenômenos característicos da telófase. Descondensação dos cromossomos, reaparecimento da carioteca e do nucleolo e a citocinese, que é a separação dos citoplasmas celulares, gerando aqui ao final 4 células com metade do número de cromossomos da célula original. Eu peço que você preste atenção, pois serão as resoluções de questões dos enclasses dessas duas aulas, dessa aula sobre meiose. Então eu peço que você pause o seu vídeo, tente resolver cada uma das alternativas que aparecem na tela e depois escute a resolução guiada feita pelo prof aqui. Vamos lá? Bom, nessa questão, a célula de um animal esquematizada a seguir encontra-se em anáfase da primeira divisão da meiose, ou seja, anáfase 1. O que permite essa conclusão? É uma questão aberta. O que permite a conclusão de que isso aqui é uma anáfase 1? Pense aí um pouco. Olhe para os cromossomos. Como eles estão? Eles estão duplicados. E é isso que indica que é a anáfase 1. Toda anáfase 1 há separação de cromossomos homólogos ainda duplicados. Na anáfase 2 e na anáfase da mitose, há separação de cromátides irmãs de um mesmo cromossomo. Lembra que o cromossomo simples se duplica na fase S e gera agora um cromossomo duplicado com 2 cromátides, 2 cópias idênticas de DNA?
Então, esse cromossomo ali tem duas cópias idênticas, está duplicado, e essa é a dica para a anáfase 1 da meiose. Sempre haverá separação, pois é a anáfase, mas de cromossomos duplicados. Está ocorrendo separação dos cromossomos homólogos duplicados, caracterizando a anáfase 1 da meiose. Se você respondeu isso, prestou atenção na aula, parabéns! Na letra B da 2, vamos sempre lembrar da célula inicial esquematizada lá. Eu coloquei ali em cima para a gente não esquecer. A gente vai utilizar os contornos aqui de baixo para tentar desenhar duas células desse animal. Uma em anáfase 2, você vai pensar lá na frente, né? A célula já separou ali, ó. A gente tinha a célula em anáfase 1 inicialmente, naquela figura lá de cima, ó, e ela já separou. Cada célula agora estará com 2 cromossomos duplicados apenas, e na anáfase 2 haverá a separação dessas cromátides. Tá? Então, olha lá, 2 cromossomos apenas no núcleo. Na anáfase 2, você começa desenhando o quê? Os centríolos, com as suas fibras do fuso mitótico. E aqueles cromossomos que estavam no meio ali, eles vão ficar o quê? Vão se separar, as duas cromátides. Então, o desenho final é esse, ó. Desenho com 2 cromátides para cada lado, agora simples. E a outra célula do lado é para desenhar uma anáfase da mitose. Mais uma vez, eu peço que preste atenção na célula inicial. A célula inicial, em anáfase 1 da meiose, ainda não tinha separado seus cromossomos. Então, o conjunto total de cromossomos dessa célula aqui será 4 cromossomos. 2 pares de homólogos, 2N igual a 4. Se eu vou fazer uma mitose, cada célula gerada tem que ter o mesmo número de cromossomos original, 4. Então eu começo desenhando os centríolos, cada um nos lados opostos da célula, e vou proceder à separação de 4 cromossomos, das cromátides irmãs desses 4 cromossomos duplicados que eu coloquei ali no meio esquematizados. E como é que isso ficará no final? Ficará assim, ó, com 4 cromátides de cada lado, indicando que o número de cromossomos da célula inicial, 4, foi mantido, já que essa é uma anáfase de mitose. E mitose é uma divisão celular que gera células idênticas à célula-mãe original. A questão 3 da Unifesp fala o seguinte: assinale o gráfico que representa corretamente a quantidade de DNA no núcleo de uma célula de mamífero durante as fases de meiose, e considere M1 como primeira divisão da meiose, meiose 1, e M2 como segunda divisão da meiose, a meiose 2. Então você pode olhar pelos eixos aí que a gente tem representado intérfase, meiose 1 e meiose 2 no gráfico. Agora, antes de se assustar com os gráficos, eu vou dar um spoiler de como resolver essa questão. É uma questão muito recorrente nos vestibulares, pois por causa da análise do gráfico, ela se torna uma questão de dificuldade um pouco mais elevada. Mas para você que vai conhecer esse gráfico aqui, vai ficar fácil. Esse gráfico mostra a quantidade de DNA em relação ao tempo no ciclo de divisão de uma meiose de uma célula 2N qualquer. No início aqui, ó, nós podemos perceber que existe 2C de DNA na célula. 2C é uma quantidade hipotética qualquer. Tá? E aí você nota que ela passa pela intérfase e na fase S eleva para 4C a quantidade de DNA. Isso indica a duplicação do DNA. Os cromossomos simples, independentemente de quantos sejam, passaram a ser cromossomos duplicados e por isso duplicou-se a quantidade de DNA. E aí ela entra em meiose 1, passando pela prófase 1, com crossing over, emparelhamento, meiose 1, cromossomos emparelhados no meio da célula, e a anáfase 1 separa esses cromossomos homólogos. Então, a primeira descida indica anáfase 1 da meiose 1. E na telófase 1, a célula finaliza com 2 células com cromossomos separados, os homólogos, ou seja, a célula já é N, mas ainda apresenta os cromossomos duplicados. E é aí que a meiose continua, tá? Não antes de passar pela intercinese, um período de pausa entre as duas divisões da meiose, entre a meiose 1 e a meiose 2. Esse bastão azul aí está indicando esse período de pausa que eu falei anteriormente no vídeo. E aí a célula continua com a divisão da meiose, tendo prófase 2,
metáfase 2, já acontecendo com as células haploides, porém com cromossomos duplicados. Após a metáfase 2, então, haverá a anáfase 2 com separação das cromátides irmãs de cada uma dessas duas células. E na telófase 2, essas duas células gerarão, ao final, 4 células haploides com uma quantidade metade da original. Qual que é a metade da original? C de DNA, ou seja, 4 células C, com C de quantidade de DNA. Note que é a metade do início, 2C. Então, por isso, é uma meiose. Assim, fica mais fácil resolver essa questão, né? Vamos relembrar? Assinale o gráfico que representa corretamente a quantidade de DNA do núcleo de uma célula de mamífero durante as fases da meiose. Eu tenho que ter um gráfico com uma subida e 2 descidas, indicando a subida, a fase S, e as 2 anáfases. O único gráfico que mostra isso é o gráfico da letra B, tá? Mas a gente vai discutir todos os gráficos aqui para ficar tudo bem mais claro. Porque o gráfico da letra A gente começa com 2 e termina com 2. Então, isso aqui seria o quê? Uma mitose, um gráfico de mitose. Sobe até 4, duplica na fase S e na anáfase volta a ter 2. Se a gente queria meiose, esse gráfico não pode representar, né? Então, aí a descida da anáfase aí, ó. Na letra B, nós temos o correto. Começa com 2, sobe na fase S e depois desce 2 vezes, finalizando com a metade do número de DNA, da quantidade de DNA das células anteriores. Então, fechou. A resposta é letra B. Não pode ser letra C, porque começa com 1 e termina com 1. Não pode ser letra D, porque sobe e depois tem essa descida estranha, com 2 anáfases acontecendo consecutivamente, sem passar pela prófase 2, metáfase 2, está totalmente estranho esse gráfico da letra D. E esse gráfico da letra, no caso aqui parecendo C, mas a letra E, tá? Ela está errada porque na subfase S da intérfase está quadruplicando a quantidade de DNA, quando na verdade deveria apenas duplicar. Se começa com 1, deveria ir para 2 e não para 4. Assim, finalizamos nossa aula de hoje, mas não podemos esquecer das tarefas mínimas no plural. O prazo é só até 19 de abril. Obrigado e até a próxima!